capítulo de número 30, versículo de número 17. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 30, versículo de número 17. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz misericórdia. Misericórdia a Deus. Aleluia. Livro de Êxodo, capítulo de número 30, versículo de número 17 em diante, a Bíblia nos diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre para lavar. E porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender oferta queimada ao Senhor, lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo, e ele e a sua semente nas suas gerações. Amém? Amém. Feche os teus olhos por um momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos uma vez mais, Senhor, e te bendizemos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós entregamos, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos, no teu altar neste momento. Abrimos o nosso coração a ti para que o teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações aquilo que tu queres falar conosco, Pai. Nós estamos aqui, Pai, para aprender um pouco mais de ti, porque nós queremos, Pai, a cada dia ser mais santos e estar mais próximos de ti, Pai. Queremos fazer aquilo que te agrada. Por isso nós te louvamos, Pai, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, dando continuação ao nosso estudo do tabernáculo, hoje eu tentei resumir um pouco e nós vamos tentar ver dois dos utensílios do tabernáculo em uma só lição, e provavelmente, talvez, semana que vem a gente finalize esse estudo. Então, semana passada a gente falou sobre o altar do holocausto, né, que era um lugar de sacrifício, um lugar onde eram sacrificados animais em prol dos pecados do povo, dos hebreus daquela época, e a ligação que tem, né, com relação à redenção do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E hoje nós vamos falar primeiramente sobre a pia de bronze. Se o Luiz conseguiu baixar a imagem, quiser colocar lá no telão. A pia de bronze era um objeto que ela vai apontar, né, para a santificação na vida daqueles que eram escolhidos para servirem como sacerdotes no templo. E com certeza, fazendo menção, fazendo ligação, a nossa vida a Jesus Cristo e a nossa vida de santidade perante o Senhor, né? Porque a gente vê que a santidade hoje, ela é de caráter de urgência no nosso meio. Porque como a gente vem pregando e a gente vem falando, Jesus Cristo está próximo de vir buscar a noiva dele. Então nós não podemos nos acomodar e ficar inertes a isso. Nós temos que buscar a nossa santificação. Nós precisamos estar retos diante de Deus, porque assim como Arão e seus filhos eram sacerdotes e serviam no templo naquela época, nós somos chamados como sacerdotes também. E nós precisamos estar puros e retos
na presença do Senhor. Então, o primeiro tópico, ele vai falar sobre a pia de bronze, né, e a importância da santidade. E Deus ordenou a Moisés, então, que ele fizesse uma pia para que fosse colocada entre o altar do holocausto e o lugar santo, a entrada do tabernáculo. E essa pia, ela tinha por objetivo, todas as vezes que o sacerdote fosse fazer um sacrifício, ele precisaria lavar as mãos e os pés, antes do sacrifício e depois do sacrifício, quando ele ia levar o sangue que era tirado do animal até o lugar santo. E o ofício, né, dos sacerdotes de apresentar os holocaustos era feito dessa forma. Então, aqui a Bíblia já nos ensina que nós precisamos estar aptos, que nós precisamos estar preparados para nos apresentarmos a Deus. Não é de qualquer forma que a gente se coloca na presença de Deus. Nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar purificados. Oferecer um sacrifício a Deus naquela época era o rito que a gente já falou aqui, né? Onde o sacerdote pegava e sacrificava um animal para trocar pelos pecados daquela pessoa, do pecador. Para nós hoje, oferecer um sacrifício para Deus é a gente prestar o nosso culto racional. É a gente prestar o nosso melhor culto para Ele. Como? Como eu já falei aqui antes, quando a gente sai de casa, a gente já vem cheio de alegria, porque a gente sabe que vai estar na casa de Deus, para o quê? Para prestar a nossa adoração a Ele. E não pode ser qualquer adoração, ela tem que ser a nossa melhor adoração. Por isso que se a gente sair dos nossos lares amuados, de cara amarrada, brigado, então é melhor ficar em casa. Porque a gente não vai conseguir prestar o nosso culto para Deus. Prestar um culto racional é prestar um culto com reverência. Porque Deus é santo. E não é de qualquer forma. Olha só o que fala 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos e toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E quando a gente fala de prestar um culto racional, prestar um culto com reverência, a gente não está falando simplesmente de a gente vir aqui e louvar da melhor forma, fazer aquilo da melhor forma. A gente está falando também da nossa reverência diante da igreja, diante dos irmãos. Infelizmente a gente vê tanta gente que faz da igreja, parece que tem uma necessidade de estar andando por um lado, para o outro, cochichando com o irmão. Amados, isso é falta de reverência. Principalmente quando nós vamos ouvir a palavra de Deus. Quando o louvor está ministrando. Então assim, a gente sabe que a gente sente culto sente no culto? Sente. Mas eu acho que quando nós vamos ouvir a palavra do Senhor, antes que isso aconteça, vai lá então, pega a tua aguinha, leva para o teu lugar, toma a tua aguinha, porque na hora da palavra do Senhor é hora de ter reverência, é hora de prestar atenção naquilo que vai ser ministrado. Ou então o objetivo de tu sair do teu lar e estar aqui, perde o sentido. Prestar um culto racional é tu saber que tu está na casa do Senhor e tu tens tempo depois, a hora que sair daquela porta para fora, para falar com o teu irmão. Não é estar aqui dentro e fazendo burburinho. Isso tira a atenção de qualquer um dos irmãos que estão aí querendo prestar atenção no culto, a atenção de quem está aqui em cima ministrando. Então isso é ter reverência. Os sacerdotes que eram escolhidos, eles sabiam que além da santidade que eles tinham que ter na vida dele, porque eles tinham que levar uma vida santa e irrepreensível na presença de Deus, eles precisavam ser reverentes. Quando eles adentravam o pátio do tabernáculo, eles eram pessoas estritamente reverentes, tementes a Deus. E não é aquele temor de ter medo,
quando eu falo de temor aqui, é justamente de ter reverência, de ser íntegro. Então nós precisamos aprender que para nós estarmos na casa de Deus, para nós prestar nossa melhor adoração, nós precisamos ser reverentes a Deus. Nós precisamos estar retos diante de Deus. Aleluia. E chama a atenção que, como eu falei aqui, quando eles entravam, quando eles iam ministrar o sacrifício, quando eles iam levar o sangue ao lugar santo, eles passavam naquela pia e se lavavam. Fosse para acender o incenso, fosse para levar o sangue que seria aspergido no Santo dos Santos, fosse qualquer tarefa que eles fossem fazer, eles precisariam passar por essa pia e se purificarem, porque era estatuto regido por Deus. E como eu falei, nós hoje que somos chamados, nós que escolhemos viver essa vida com Cristo, nós precisamos também dar prioridade para a nossa santificação, para a nossa reverência, para a nossa vida de retidão diante de Deus. O versículo 21 do capítulo 30, ele traz uma ideia justamente disso, do respeito do rito da lavagem de purificação, porque a Bíblia é bem clara, né? Que ela ainda fala que Arão e seus filhos façam isso para que não morram. Então não era qualquer coisa para eles, não. Era algo sagrado e instituído para a vida toda daquele sacerdote ali. Não era coisa de momento, que eles iam lá oferecer um sacrifício, um dia eles lá se lavavam, outra hora iam e não cumpriam aquilo ali, não. Era algo instituído por Deus, que eles fossem reverentes e santos na presença de Deus. Assim como a vida de cada cristão. Nós não podemos buscar a nossa salvação hoje e amanhã não. Porque hoje Cristo pode não ter voltado, mas amanhã, quem sabe, ele volte. Então nós precisamos ter uma vida de reverência e santificação. Da obediência deles dependia a vida ou a morte deles, né? A santidade ao Senhor gera espiritualidade profunda. Santidade ao Senhor gera uma vida de compromisso com Deus e gera uma vida no altar de Deus. Aleluia. Era isso que os sacerdotes faziam. Eles foram instituídos sacerdotes, eles eram escolhidos por Deus. Então eles levavam uma vida no altar de Deus. Eles tinham que estar tão certos do coração deles, da santidade deles, de ter a coragem de entrar no lugar santo, no santo dos santos, e ter a certeza que eles sairiam de lá caminhando. Porque se existisse pecado neles, com certeza eles não sairiam de lá. Hoje nós vivemos em outro tempo, nós vivemos num tempo da graça, sim. As coisas não são como aquela época, mas a santidade ao Senhor tem que ser levada na nossa vida da mesma forma, porque o mesmo Deus que habitava no tabernáculo naquela época, é o mesmo Deus que habita no nosso meio hoje. O mesmo Deus que era santo no passado, é o mesmo Deus que é santo hoje. E se Ele é santo, nós temos que ser santos também. Aleluia. A pia de bronze era símbolo de limpeza e pureza. Como eu falei, ela era colocada entre o altar do tabernáculo e o altar do holocausto e o tabernáculo, né? Pia no hebraico, ela vem da palavra kior, que significa lugar de se lavar, ou lugar de limpeza, lugar de purificação, né? E era uma pia redonda, ali a gente pegou uma imagem ilustrativa, e era um utensílio feito de cobre, conforme Deus havia ordenado a Moisés. Ele era feito de cobre polido e com os espelhos das mulheres naquela época, né? Que quando Deus fala para Moisés, recolhe as ofertas alçadas do povo, lá no meio ele vai estar dizendo ouro, prata, enfim. E essa pia ela era feita de cobre polido,
junto aos espelhos das mulheres daquela época. E era colocada nessa pia uma água muito limpa, muito pura. Não era qualquer tipo de água, né? E era ali que os sacerdotes faziam esse rito de lavagem. Assim como nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Aleluia. Né? Aquela água pura que era colocada na pia de bronze rememora o sangue de Cristo na cruz do Calvário, que nos limpou, que nos purificou, né? E que até hoje vem sendo a força de a gente continuar nessa caminhada, né? 1 Coríntios 6,11 diz assim, ó: e é que alguns têm sido mais hábeis, sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia. Aquela pia, quando ela era exposta à luz, ela revelava toda a impureza que tivesse naquela água. Então, quando os sacerdotes lavavam os seus pés e as suas mãos naquela pia, como a água era muito pura e a base dela era polida e feita com espelhos, toda a impureza que saía das mãos e dos pés dos sacerdotes ficava visível no fundo daquela bacia. Toda a impureza que era tirada das mãos e dos pés dos sacerdotes era revelada no fundo daquela bacia. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas aqui vai fazer o quê? Vai rememorar hoje a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, ele tem o papel, digamos assim, da pia de bronze do tabernáculo hoje na nossa vida. Porque quando nós temos o Espírito Santo, quando nós damos liberdade ao Espírito Santo dentro de nós, o que acontece primeiramente? Todos os nossos pecados, as nossas impurezas, tudo aquilo que estava escondido é revelado. E ao mesmo tempo, quando nós reconhecemos que nós estávamos impuros e damos liberdade ao Espírito Santo, ele tem o papel do quê? De nos limpar, de nos purificar das impurezas, do pecado, daquilo que nos impede de sermos santos na presença de Deus. Glória a Deus. Somente o Espírito Santo e a palavra de Deus têm o poder de revelar o pecado ao pecador. Somente o Espírito Santo, somente a palavra de Deus tem o poder de regenerar o pecador. Por isso que a pessoa que era agora não é mais. Por isso que a pessoa que fez lá atrás agora não faz mais. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Porque o Espírito Santo revela a impureza. Porque o Espírito Santo é capaz de limpar a sujeira. Porque o Espírito Santo tem a capacidade de trabalhar dentro de nós e purificar e limpar aquilo que precisa ser limpo. Glória a Deus. Eu lembrei aqui agora que quando eu era adolescente, eu morava meus pais moram lá ainda. A Jaine, acho que vocês já foram lá, né, na casa do pai? Não, acho que foi o Cris, né? É um lugar bem no interiorzão mesmo, bem interior. E totalmente católico. Hoje tem uma ou duas famílias lá evangélicas. E na época que eu morava lá com meus pais, tinha uma família só que era crente. Daqueles da Assembleia de Deus. Um senhor muito querido. Ele era taxista na época, ele tinha um táxi. E eu lembro que ele era o poço da paciência. Às vezes, eu quando era pequeno, eu era muito doente, né? E a mãe ia lá, todas as pressas, chamava ele para me levar para o hospital. Aí ele, a gente marcava no carro, ele ligava o carro, baixava a cabeça, fazia a oração dele, engatava a marcha, saía. Era assim um senhor muito... E toda a vida o que era que o pessoal comentava? Fez porcaria a vida dele toda, depois passou para crente, agora está tudo bem. E eu confesso que eu pensava dessa forma também. Só que quando a gente se encontra com Cristo verdadeiramente, aí a gente entende
Por que a pessoa fazia e agora não faz mais? Por que a pessoa tinha uma personalidade e agora tem outra? Porque o Espírito Santo regenera. Porque o Espírito Santo mostra o pecado. Porque o Espírito Santo tem a capacidade de nos tornar outra pessoa, literalmente. Aleluia. Aleluia. Eu não mudei muito, né, pastora? Mas a gente muda. E hoje a gente entende a obra do Espírito Santo na nossa vida. 2 Coríntios 5,17 diz assim, ó, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo novo se fez. É isso que o Espírito Santo, é isso que Jesus Cristo faz na nossa vida, né? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E a pia de bronze, ela nos traz alguns sentidos aqui, né? Ela nos traz o sentido do caráter de juízo. No altar do holocausto, o juízo sobre o pecador era aplicado na oferta do sacrifício e cobria o pecado dele. E nesse sentido, a pia cumpria a função do quê? De tirar essa impureza desse sacrifício das mãos e dos pés da vida do sacerdote. Porque, na verdade, quem ministrava o sacrifício era o sacerdote. A pessoa pecadora que estava lá para trocar o sacrifício, ela não fazia nada a não se apresentar, levar o sacrifício, levar o animal e dizer para o sacerdote assim, ó, eu ofereço sacrifício em troca do perdão dos meus pecados. Quem fazia todo o ritual era o sacerdote. E ele colocava a mão no animal, ele ia tirar o sangue do animal, ele ia levar esse sangue até o Santo dos Santos. Por isso o lugar estratégico da pia, entre o altar do holocausto até a entrada do tabernáculo. Porque o sacerdote precisava se purificar desse sacrifício que ele havia feito, né? E como a gente estava falando, embora a gente tenha sido limpo pelo sangue de Cristo, embora a gente tenha o Espírito Santo de Deus na nossa vida para nos convencer do pecado, nós precisamos estar cientes de que a prática da santidade, da santificação na nossa vida, a prática da busca de sermos santos a cada dia, é uma coisa que tem que fazer parte realmente do nosso cotidiano. Assim como os sacerdotes, eles tinham isso já na sua vida, como estatuto perpétuo decretado por Deus, nós precisamos também entender que nós precisamos estar diariamente nos purificando, buscando, procurando entender e aceitar o pecado que ainda existe em nós, que o Espírito Santo nos revela. Então é uma busca realmente diária, né? E os sacerdotes, a pia de bronze, ela tinha duas funções com relação à lavagem. Uma era uma lavagem completa, digamos assim, a lavagem completa do corpo. Isso era feito quando? Quando alguém era instituído como sacerdote. Quando alguém era escolhido como sacerdote. Digamos que Arão e os filhos deles foram escolhidos como sacerdote. No rito de consagração sacerdotal, as pessoas que iam passar a ser sacerdotes, eles tinham que se lavar inteiros nessa pia. Era uma purificação total, digamos assim, né? E isso significa o quê? A obra regeneradora realmente de Cristo. Quando nós nos damos por conta que nós precisamos de Cristo na nossa vida, quando nós nos convertemos, quando nós nos entregamos a Cristo. E o outro rito de lavagem era o que a gente estava falando aqui, que era a lavagem simplesmente das mãos e dos pés, né? Que os sacerdotes eles faziam no exercício diário do cotidiano deles, né? João 13,10 diz assim, ó, hoje é impossível servir na casa de Deus sem ter passado pela obra da regeneração.
O que quer dizer aqui? Que hoje não tem como nós nos denominarmos cristãos verdadeiros se nós não aceitamos Cristo de verdade. Se nós não abrimos o coração para Ele. Se nós não fomos lavados por inteiro. E quando nós entendemos isso, então nós vamos entender que a partir daí nós precisamos diariamente nos purificar e buscar uma vida de santidade e de retidão perante o Senhor. João 3,5 diz assim, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário é nascer de novo. Aleluia. Então, só para a gente passar dessa parte e ir para outra parte, a gente precisa entender o quê? Que o sangue de Cristo nos livrou do pecado e nos purificou lá na cruz. Segundo, a palavra de Deus é quem revela realmente quem somos. É que nos mostra quem realmente nós somos, aonde nós estamos pecando, aquilo que nós precisamos melhorar, aquilo que nós precisamos abandonar, deixar da nossa vida para estar mais puro e reto na presença de Deus. Tiago 1,22 diz assim, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se e logo se esquece de como era. Olha que bonito isso aqui, gente. Quando nós estamos firmados em nós mesmos, quando nós ainda achamos que somos autossuficientes, é mais ou menos isso que a gente olha para nós mesmos e nos achamos aptos a caminhar por nós mesmos. Só que quando nós nos encontramos com Cristo, nós vamos ver que nós somos tão pequenos, que nós somos tão dependentes dele, que nós somos tão falhos. Aleluia. E se nós não estiver constantemente olhando para Cristo e não para o homem, nós não conseguimos continuar caminhando. É isso que nos leva à queda, gente. Quando nós deixamos o nosso orgulho falar mais alto, a queda é iminente. Satanás não foi destituído do trono de glória por motivo outro nenhum. O que levou ele a ser destituído do trono de glória foi o orgulho e a soberba que ele deixou crescer dentro dele. Ele quis ser maior que Deus. Ele achou que ele tinha poder para ser igual a Deus. Ei, nós não somos nada. Sem Deus, nós não somos nada. Então que nós entendamos que somente através da palavra, somente através do Espírito Santo de Deus, é que nós vamos conseguir ver quem nós somos realmente. Quais são as nossas mazelas, quais são os pontos que nós precisamos mexer, quais são as feridas que precisam ser tocadas, que precisam ser curadas, que precisam ser saradas. Glória a Deus. O remédio para isso Cristo tem. Aleluia. Glórias a Deus. Outra parte do tabernáculo, que nós vamos colocar aqui, senão não vai dar tempo, e o Luiz pode colocar lá no telão, eram as cobertas e as cortinas do tabernáculo. Embora o tabernáculo fosse complexo em detalhes, né? Porque ele foi muito bem elaborado por Deus e
Moisés seguiu à risca tudo aquilo que o Senhor o instruiu, o tabernáculo tinha que apresentar uma leitura fácil, porque ele precisava o quê? Ser desmontado e montado, em meio ao deserto. Então, tinha que ser prático, não podia ser algo muito complexo, senão cada vez que eles fossem desmontar e montar o tabernáculo, ia ser um transtorno para aquele povo, não é? E como eles estavam peregrinando no deserto, eles tinham que ser ágeis nisso, tinha que ser algo que fosse dinâmico na montagem e desmontagem. Então, por cima do tabernáculo, que eram chamadas as cobertas do tabernáculo, tinha a coberta de cima, que era chamada de coberta exterior, e ela era uma peça feita de pele de animais aquáticos, na verdade, que era feita de pele de texugo e de golfinho. Era algo assim rústico, não era nada sofisticado, até mesmo porque o papel dela era o quê? Proteger contra o sol mesmo do deserto, proteger contra as tempestades de areia. Então ele não precisava ser bonito, ele tinha que ser forte para resistir ao tempo no deserto, né? E para segurar essa estrutura, então, tinha umas varas que eram feitas de acácia e revestidas com ouro. E essas cobertas iam por cima, né? Dessas varas. E essa coberta exterior, como eu falei, ela não era bonita não, ela era bem rústica mesmo, mas a função dela era indispensável, né? E é impossível a gente falar dessa coberta sem correlacionar isso com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele veio ao mundo, ele era humilde. A Bíblia própria diz, em Isaías 53, que não existia beleza nem formosura, né? Na verdade diz assim, 53:2 diz assim: porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Hoje ainda eu estava estudando um pouco, e quando a gente assiste algum filme de Jesus Cristo, ou quando a gente vê uma imagem, alguma coisa, Jesus Cristo é relacionado ao quê? A um homem de pele clara, cabelos loiros, compridos e olhos claros. Só que se nós formos ver, não era a fisionomia daquela época, não era a característica daquele povo. Essa imagem de Jesus Cristo, dessa forma que nós vemos hoje nos filmes, em imagem, ela foi implantada pela Igreja Católica a partir dos tempos depois da Igreja Primitiva. Até então se trazia a ideia de Jesus Cristo assim como o povo da época, o povo aramaico, o povo judeu, que era o quê? A tendência de pele mais escura, cabelos pretos, né? Olhos escuros. E a Bíblia não fala que Jesus Cristo era bonito. Então Jesus Cristo, Isaías fala, né? Vai subindo como um renovo, ou seja, ele estava anunciando a vinda de Cristo, mas ele vai dizer o quê? Que não tinha beleza, não tinha formosura para que a gente desejasse a Cristo, mas aquela ali ia ser a solução da humanidade, né? Então aqui a gente faz essa ligação da coberta exterior do tabernáculo realmente com Cristo. Talvez não fosse aquele homem bonito, mas veio para salvar a humanidade. Assim como a coberta exterior do tabernáculo não era algo bonito, não era algo atrativo, mas era algo que protegia as peças, os utensílios, a arca da aliança, o lugar onde estava a presença de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E aí por baixo dessa cobertura existia mais algumas cobertas, né?
tinha uma cortina por baixo, né, dessa coberta exterior, que era feita de pele de carneiro tingida de vermelho, né? E depois, debaixo dessa pele, tinha uma outra cortina feita de peles de cabras brancas, totalmente branca, elas não eram tingidas. A imagem ali não ilustra bem, eu acho que como está, mas é como está aqui, tá? E por baixo, a última camada era uma cortina, como se fosse um pano de linho branco e fino, e nele era bordado as imagens dos serafins e dos querubins, dos anjos. E essa cortina, então, ela só podia ser vista de dentro do tabernáculo. E, segundo estudos, era algo muito bonito, porque era uma cortina de linho branco, toda bordada, com anjos, e remonta, assim, a algo muito, muito bonito, muito interessante, né? E as cores também nos levam a nos direciona a algo espiritual. A coberta tingida de vermelho aponta para Cristo e o seu sacrifício na cruz, pois vermelho é o símbolo do sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Aleluia. As cortinas feitas de pele de cabras brancas, sem serem tingidas, revelam uma ideia de pureza e justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E a última cortina revela a natureza dos seres angelicais, né? Porque a Bíblia vai falar dos serafins, dos querubins, né? E assim, num todo, o tabernáculo tipificava o quê? A morada realmente de Deus, né? As características redentoras, salvíficas do sacrifício de Cristo, né? Inspiradas na obra expiatória de Cristo. E a simbologia descritiva dessas cortinas significava escrever a importância das cortinas do tabernáculo e não considerar o seu valor espiritual e tipológico significa ignorar o propósito integral do texto narrativo acerca do santuário. Então eles tinham o significado da separação, né? Porque além do cortinado de cima do tabernáculo, aqui envolvia o que também? A cerca ao redor, que a gente já estudou aqui, que era de linho branco torcido também, que fazia a separação do povo pecador com o lugar santo, o lugar do tabernáculo. A cortina que ia na porta da frente também entra nesse conjunto. As cores eram mais ou menos as mesmas, porque rememorava essa questão da santidade de Deus e tudo mais, né? E revela o significado, nos leva ao significado da santidade, né? Da separação absoluta do pecado com o lugar santo. Ou seja, só havia uma entrada. Quando a pessoa entrava, já se dava de cara com aquela cortina, naquelas cores que iam relembrar eles das características de santidade. Quando eles entravam, eles iam ver o tabernáculo da mesma forma, com as cortinas que eram montadas por camadas e não eram por acaso, porque representavam algo espiritual na vida daquele povo. E depois, mais lá na frente, na outra aula, daí a gente vai falar o quê? Da cortina, do véu, né, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, né? Jesus ainda faz a mesma oração hoje em dia, para que todo crente seja santificado. A santificação nos torna um com o Senhor Jesus. Aleluia. 1 Tessalonicenses 4,3 diz assim, ó: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aleluia. Então as cores das cobertas significavam aquilo que eu falei ali atrás.
e das cortinas da porta do lugar santo tinha um significado também, né? Que eram o quê? O azul, o púrpura, o carmesim e o branco. Por meio delas, o povo de Israel percebia o símbolo da manifestação da glória de Deus nos sacrifícios apresentados. A cor azul, ela significava, ela remetia ao céu, indicava o que? A origem celestial de Deus. Cada vez que a pessoa olhava para aquela cortina azul, ela estava reconhecendo a santidade de Deus. Estava dizendo assim, realmente Deus é santo, Ele é um ser celestial, né? A cor púrpura era um tecido roxo obtida, a cor do púrpura, ela era obtida do que? De moluscos, de conchas, de caracóis, que eram extraídos do fundo do mar, uma profundidade muito grande. E desses moluscos era extraído o material que era tingido, os tecidos, e ficavam da cor púrpura, e significava o quê? Cor de realeza. Tanto que depois os reis, eles usavam as suas vestes, e a maioria deles usavam vestes de cor púrpura, né? E ele vai indicar o quê? Para a realeza realmente de Cristo, porque Cristo veio no nosso meio simples, mas ele era rei, né? Efésios 1:20 diz assim, ó, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas no século vindouro. Ou seja, Deus jamais perdeu o controle da nossa história. Desde o jardim do Éden, Ele já havia traçado um plano para a salvação do ser humano. Aleluia. A cor escarlate, ou carmesim, é uma cor mais viva, uma cor vermelho vivo, assim, uma cor de sangue, né? E rememora realmente o sacrifício de Cristo na cruz, o sangue de Cristo derramado na cruz, né? Ele derramou o seu sangue, né, para remir os nossos pecados. Apocalipse 19:3 diz assim, ó, e está vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E a cor branca do linho, tanto aqui embaixo da coberta, que poderia somente ser vista de dentro do tabernáculo, tanto da cerca, que era feita de linho branco e torcido, né, vai rememorar a pureza celestial. E o linho, na verdade, é uma curiosidade, o linho, ele já era cultivado há praticamente 36 mil anos antes do nascimento de Cristo. Então o linho já tem uma cultura bem antiga. E eu acho que tem uma imagem ali, Luiz. O linho, ele era uma planta que ele, é o mesmo, hoje a gente encontra ainda no mercado a linhaça, umas sementinhas, né, marronzinhas, ela é fruto do linho, né? E para se extrair o linho, ele precisava ser muito batido, muito trabalhado, muito manuseado para ter aquele tecido, né? Então não era de qualquer forma para se obter o linho. Então o linho era sinal assim de pureza mesmo, de santidade, né? E rememora realmente a Cristo, né? Cristo veio, foi moído, veio como um carpinteiro, filho de carpinteiro, alguém simples, mas foi trabalhado por Deus, foi moído naquela cruz, sofreu escárnio, mas se tornou alguém santo, né? Porque ele era santo. Aleluia. Então, amados, que esses símbolos do tabernáculo,
possa nos ajudar a entender que nada do que aconteceu, nada do que foi deixado para nós, nada do que está na Bíblia passa em branco. Tudo tem um significado e vai nos levar a algo para nossa edificação. Então que nós possamos hoje sair daqui certos de que para nós chegarmos à presença de Deus, a gente precisa de uma vida de santidade, uma vida de purificação constante, diária. É matar o nosso eu todos os dias. É acordar todos os dias, olhar para dentro de nós e dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu sou fraco, eu sou falho. E sem a misericórdia dele na nossa vida, é uma queda atrás da outra. Por isso que, quando nós nos afastamos da presença de Deus, nós estamos mais propensos a errar, a pecar. Só que ele é tão misericordioso, que assim como os sacerdotes se purificavam todos os dias naquela pia, ele nos deixou o Espírito Santo, e ele é tão amoroso, que quando mesmo nós nos sujando de novo, digamos assim, mesmo nós pecando, mesmo nós caindo, que nós reconhecemos a santidade dele, ele nos purifica novamente. Ele nos dá a oportunidade